Aleluia. Abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo de número 17, para meditarmos nesta noite. A palavra do Senhor nos diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amém? Podem sentar. Aleluia. Nós vamos continuar falando sobre esta primeira carta de Pedro, e do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, nós falamos sobre os privilégios que o povo de Deus recebeu. Pedro, do versículo 1 ao 10 deste capítulo 2, ele está tratando sobre o privilégio do povo de Deus. Agora, a partir deste versículo 11 e até lá na frente, capítulo 3, versículo 12, Pedro vai tratar sobre os deveres do povo de Deus. Você sabe que nós temos direitos, mas também nós temos deveres. Como todo cidadão no mundo atual, nós temos deveres como cidadãos, mas também temos direitos, mas também temos deveres. E em se tratando do povo de Deus, Pedro ele vai falar sobre isso, sobre o que nós recebemos, que ele trata na primeira parte deste capítulo 2. Ele agora, na segunda parte deste capítulo, ele vai falar sobre isso, porém de um modo prático, porque a vida cristã é, dia após dia, mostrarmos evidências de que somos um povo transformados por Deus, de que de fato nascemos de novo, de que fomos moldados e transformados pela palavra. Nada adianta nós dizermos que fomos transformados se na prática nós não demonstrarmos isso, se no nosso dia a dia isso não acontecer. Então, Pedro ele faz aqui uma ponte entre o que Deus concedeu aos cristãos e agora como os cristãos devem refletir isso no mundo que nós vivemos. Você sabe muito bem o contexto desta carta. Eles estavam passando por um processo, um período de perseguição, e mesmo em meio a estas perseguições,
Pedro exorta os crentes a viverem uma vida cristã que glorifique a Deus. Pedro vai nos fazer entender em toda a sua carta que, independente da circunstância, quem somos diante de Deus não pode mudar. Aquilo que Deus fez na nossa vida não pode mudar de acordo com a situação. Fomos transformados por Deus, nascemos de novo e dia após dia precisamos evidenciar este novo nascimento. Pedro, ele vai falar neste capítulo sobre a questão da submissão. E ele vai falar sobre a submissão no contexto do governo, no contexto do trabalho, no contexto da família e também no contexto da igreja. O mesmo Deus que nos salva, ele também requer do seu povo obediência em todas as áreas de sua vida. Como disse, nós sabemos que o contexto em que este povo está inserido é um contexto de ferrenha perseguição. Porém, mesmo assim, Pedro enfatiza a submissão. E quando nós olhamos para a Bíblia, estudando este assunto como um todo, porque para definirmos algo como uma doutrina ou como um ensinamento que é passado, que é transmitido a toda a igreja, nós não podemos nos basear por um único versículo. A lei da hermenêutica, uma das leis da hermenêutica, que é a interpretação de texto, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, em falando sobre submissão como evidência de uma vida transformada, Paulo, quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 5, a partir do versículo de número 18 até o versículo 21, Paulo vai dizer que a submissão é uma evidência da plenitude do Espírito Santo de Deus em nossa vida e também é uma prova da obediência a Deus. Se não, vejam o que Paulo escreve aos Efésios. Vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 5, a partir do versículo de número 18, Paulo escreve dizendo assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Em algumas traduções vai dizer em que há contenda. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se você ler todo este capítulo, ou todo este capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 33, você vai perceber que Paulo está tratando da conduta dos crentes. Ele vai falar no versículo 1 deste capítulo 5, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Ele vai dizer que como filhos que têm o amor de Deus, que é amado por Deus, como filho amado de Deus, nós precisamos imitá-lo. Ou seja, como todo filho que carrega na sua vida, que traz no seu DNA
características do pai ou da mãe, Paulo está dizendo aqui que, como filhos de Deus, nós precisamos imitá-lo, ou seja, precisamos trazer na nossa vida características de que somos de fato filhos de Deus. Não basta simplesmente dizer que somos filhos de Deus. Dizer que é filho de Deus, todas as pessoas por aí dizem. Você ouve até o feiticeiro, o macumbeiro, o bruxo dizer que é filho de Deus. Você vai ouvir até aqueles que não confessam Cristo como Salvador de suas vidas dizerem que são filhos de Deus. Porém, quando nós vamos para a Bíblia e analisar de fato quem são os filhos de Deus, nós vamos chegar à compreensão de que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que evidenciam características divinas em sua vida cotidiana, ou seja, no dia a dia, sem que nós precisamos dizer, sem que haja necessidade de dizermos que somos cristãos. As pessoas, ao olharem para nós, ao observarem o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa maneira de falar, precisam ver, precisam detectar que somos filhos de Deus. Paulo vai dizer também no versículo 15 deste mesmo capítulo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo vai falar sobre o comportamento do crente, sobre o comportamento daquele que confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Então ele vai dizer que entre estes, ele vai dizer que não pode haver embriaguez com vinho, em que há dissolução, mas que nós precisamos buscar ser cheio do Espírito, e para o verbo aqui, enchei-vos, no grego ele está no imperativo e indica uma ação contínua, ou seja, ser repetidas vezes cheios. O enchimento que Paulo descreve aqui na carta aos Efésios não é uma experiência única, não é algo que acontece uma única vez na minha e na sua vida, não. Nós precisamos buscar ser cheios todos os dias. Por isso, todos os dias precisamos orar, todos os dias precisamos manter contato com a Bíblia, porque assim nós seremos sempre cheios do Espírito Santo. E como sinal de alguém que é cheio do Espírito Santo e que é maduro na fé, Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Uma das características de quem é cheio do Espírito Santo é a submissão. Submissão um para com os outros. Amém? Veja bem, nos versículos 11 e 12 desta carta, lá no capítulo 2 de 1 de Pedro, o apóstolo ele vai falar sobre o comportamento do cristão. E veja como ele se dirige aos seus leitores. Ele diz assim: amados. Olha como ele fala. Ele não os trata de qualquer maneira. Pedro começa se dirigindo aos crentes, lembrando cada um deles que eles são alvos do amor de Deus.
Ele começa dizendo: amados. E quando nós vamos olhar e pensar com relação ao amor de Deus para com as nossas vidas, nós então percebemos que o amor de Deus, ele é incondicional. Deus nos ama de forma incondicional. Não existe nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos ou mais. Aí você pode dizer: pastor, mas e quando nós pecamos? Quando nós pecamos, o amor de Deus é manifestado a nós em forma de correção. Deus nos corrige porque nos ama. Deus não nos ama porque nós somos bons. Não, Deus nos ama porque Ele é o próprio amor. Deus demonstra o seu amor para conosco de uma forma incondicional. Deus nos amou mesmo nós sendo pecadores. Então, o amor de Deus para conosco independe do nosso comportamento. Pois veja o exemplo de um pai. O pai não vai amar menos o filho, ou deixar de amar o filho, se ele faz algo errado. Por mais que o filho peque, erre, venha entristecer o pai, o máximo que vai acontecer, como eu disse, é o pai ficar entristecido com o filho, mas o pai jamais vai dizer que não o ama. Um pai de verdade, não como nós temos visto nos dias de hoje, porque nós temos visto cada comportamento de pai e mãe hoje, que é totalmente adverso ao que a Bíblia diz. A Bíblia compara o amor de uma mãe ao amor de Deus. O maior exemplo, humanamente falando, do amor de Deus para conosco, é o amor de uma mãe para com o filho. A mãe é capaz de qualquer coisa pelo seu filho. Mas o que nós estamos vendo no contexto do mundo hoje, são mães abandonando filhos recém-nascidos, são mães deixando filhos dentro de saco de lixo, nos tambores de lixo por aí. Isso não é demonstração de amor, não, isso é uma forma clara do que Jesus havia dito no Evangelho segundo o relato de Mateus, que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria se esfriar. Nós estamos vendo um esfriamento do amor na atitude do ser humano, uns para com os outros, e principalmente na relação do ser humano para com Deus. Mas Deus não deixa de nos amar, mesmo que nós, como seres humanos, muitas vezes viremos as costas para Deus, muitas vezes sejamos rebeldes e desobedientes aos princípios divinos. Deus jamais deixa de nos amar, Deus jamais nos esquece, Deus jamais nos abandona. Então Pedro começa a se dirigir aos seus leitores, lembrando a cada um deles do amor incondicional que Deus tem para com eles. Irmãos, Pedro é como pastor do rebanho. Pedro é pastor do rebanho, é pastor de ovelhas. Ele vai falar isso no capítulo 5 e versículo 1 desta mesma carta. E como pastor, Pedro se dirige às ovelhas em um tom paternal: amados. Mas aí veja o que ele vai dizer:
exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Essa expressão, peregrinos e forasteiros, ela vai retomar aí dois conceitos que nós já abordamos lá atrás, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 17. Nós já falamos sobre isso. Trata-se de dois grupos sociais distintos, porém aparentados dentro do aspecto social. O primeiro são os peregrinos. E a palavra grega aqui para peregrinos é paroikoi, que quer dizer estrangeiros residentes. Ou seja, é uma classe de habitantes sem plenos poderes, sem plenos direitos de cidadanias. Refere-se a retirantes que residem em um determinado lugar, mas sem pátria e sem cidadania em local estranho. Mas Pedro vai falar também dos forasteiros. E aqui ele usa a expressão grega parapidemoi, que quer dizer alguém que se detém num lugar por certo tempo, mas não se configura como residente. O que é que Pedro está querendo nos lembrar com estas duas expressões? Pedro está querendo dizer que nós somos amados por Deus e que nesta terra nós estamos por um tempo, que nós não temos residência fixa aqui. Pedro, ele está querendo nos lembrar, ele está querendo que nós tenhamos a consciência de que nós estamos nesta terra, de que a nossa existência terrena, ela é interina, nós estamos aqui interinamente. O que é alguém que ocupa um lugar de forma interina? Ele não é oficial. Nós vemos isso, e a gente que veio do futebol, a gente vê muito isso com treinadores. O treinador é demitido, e aí, às vezes, o auxiliar técnico, que às vezes faz parte de uma comissão técnica fixa do clube, ou o treinador da categoria de base assume o profissional de forma interina, ou seja, ele está ali até o clube contratar alguém para ocupar o lugar de forma definitiva. Falando de nós como igreja, falando de nós como crentes, nós estamos habitando nesta terra e neste corpo até o dia do arrebatamento da igreja, porque a nossa pátria, segundo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3 e o versículo 20, é a Jerusalém celestial. A nossa pátria está no céu. E segundo a epístola do escritor aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 8 ao 16, nós estamos viajando para a cidade celestial, ou seja, nossa terra não é aqui, a nossa morada fixa não é o Japão, não é o Brasil, não é o Peru, não é a Bolívia, não é o Paraguai, não é nenhum país desta nação. A nossa morada, a nossa pátria está no céu, é a Jerusalém celestial, e um dia estará
sempre com nosso Senhor. Amém? Então, o que Pedro está querendo nos fazer entender é que, como nós não somos desta terra, não pertencemos a este mundo, nascemos do Espírito, nascemos de cima, e nossa pátria está no céu, nós precisamos ter um comportamento que condiz com a nossa pátria. E aí ele vai dizer, ainda no versículo 11: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Veja que Pedro, ele vai dizer que nós somos guerreiros espirituais. Nós estamos em uma batalha, nós estamos em uma guerra, e esta guerra, ela é tão ferrenha, que Paulo vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este está sempre diante de mim. Paulo vai dizer que a sua vontade no Espírito é seguir a lei de Deus, mas existe uma lei dentro dele que guerreia contra a lei de Deus, e que ele vai dizer que é a lei da carne. Paulo vai tratar sobre esta batalha, sobre esta guerra, e nós travamos uma batalha sem trégua contra o diabo, contra o mundo, contra a carne. Nós não podemos descuidar um só minuto. E Pedro, ele vai destacar aqui que a nossa verdadeira luta não é contra as pessoas que nos cercam. A nossa maior luta não é contra as pessoas que estão à nossa volta, mas sim contra as paixões que estão dentro de nós. Paulo vai dizer isso de uma forma muito clara em sua carta aos Efésios, no capítulo 6. Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E Paulo vai sair falando, vai descrever toda a armadura. E segundo alguns teólogos, quando Paulo está escrevendo o capítulo 6 da carta aos Efésios, Paulo, ele está olhando para um soldado romano, e ele se baseia na armadura que o soldado estava usando, e ele então vai descrevendo as armaduras do crente na batalha. Ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra o irmão que está do nosso lado. A nossa luta não é num campo visível. Por isso, se não me falha a memória, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer: as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa luta, da nossa batalha, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
Nós estamos perdendo algumas batalhas porque estamos usando a arma errada. Se a minha luta não é contra carne e sangue, ela não é num campo visível, eu erro. Quando eu vou às redes públicas, como nós vemos hoje, muitas pessoas partindo para o Facebook, para desabafar, para atacar pessoas. Estamos errando, estamos pecando, estamos trazendo escândalo para o Evangelho. Porque se a batalha não é num campo visível, não é num campo físico, e é sim num campo espiritual, eu preciso lutar com a arma certa. E qual é a arma certa? Oração, jejum, palavra de Deus. Então Paulo está nos dizendo, aliás, Pedro está nos dizendo, que a nossa luta, a nossa verdadeira luta, não é contra as pessoas, mas contra as paixões que estão dentro de nós. E aí, Pedro então destaca a necessidade, no versículo 11 que lemos, de nos abstermos das paixões carnais. Mas que paixões carnais Pedro está falando? Ele mesmo responde, no capítulo 4 desta mesma carta, lá no versículo de número 3, Pedro vai dizer: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. O que vem a ser essa expressão borracheiras? Em algumas traduções vai dizer borrachices. O que é isso? Ora, essa palavra ela vem do grego oinofogia, que quer dizer bebedeiras. Bebedeiras. E bebedices aqui está junto dentro deste termo, porém falando de festas que levam a bebedices, a pessoa se embriagar. É a mesma palavra grega que Paulo vai usar no capítulo 5, versículo 18 da carta aos Efésios. Então aqui, a palavra de Deus, ela nos exorta à abstinência de bebidas alcoólicas. Embora não haja nenhum texto bíblico que enfatize isso, mas nós encontramos a Bíblia falando que nós devemos nos abster, que devemos nos abster, manter distância das bebidas alcoólicas, porque elas podem gerar um mal pior. Então, borrachices aqui está ligado a bebedeiras, vem no original do grego é bebedeiras, ok? Existe uma série de definições que saem desta palavra grega, mas não, por uma questão de tempo e por não se tratar do assunto em questão, nós não vamos nos prender a isso. Mas ele vai falar também, quando falamos sobre paixões carnais, nós observamos que
dentro desta batalha, devemos resistir o diabo. Ele vai dizer que vos abstenhais das paixões carnais. Resistir o diabo. Não nos conformar com o mundo. E aí Paulo vai falar sobre isso. Lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se conformar, que Paulo se refere em Romanos, é não tomar a forma do mundo. É o que Pedro está dizendo aqui. Não temos que nos conformar com o mundo, mas fugir das paixões carnais. O caminho da vitória, ele não está no enfrentamento. O caminho da vitória sobre as paixões carnais não está no enfrentamento. Como Sansão. Sansão enfrentou as paixões carnais. Resultado, caiu. Já José fez o que deveria ser feito. Fugiu. Paulo aconselha Timóteo a fugir dos desejos da sua mocidade. Então nós entendemos pelo texto e pelo que Pedro está aconselhando, como comportamento adequado do cristão é fugir das paixões carnais, abster-se das paixões carnais. E essas paixões carnais, elas também podemos incluir dentro disso as obras da carne, que Paulo descreve no capítulo 5 da sua epístola aos Gálatas, do versículo 19 ao versículo 21. Podemos incluir aqui também, como paixão carnal, o orgulho, a inveja, a malícia, o ódio e os maus pensamentos, que são características da natureza humana decaída. Então, como comportamento cristão, nós temos que nos abster disso. Como alguém que não vai morar nesta terra, como alguém que não pertence a este mundo. Jesus diz isso no Evangelho segundo o relato de João: olha, eles não são do mundo, vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Então quem não é do mundo não pode ser atraído por aquilo que pertence ao mundo. O próprio João vai escrever na sua primeira epístola: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João está se referindo ao sistema mundano, às práticas pecaminosas que pertencem ao mundo decaído, ao sistema pervertido do mundo. Então o que é do mundo não nos pertence. O comportamento mundano não pode fazer parte da nossa vida. É o que Pedro está dizendo a eles e a nós nesta noite. Estamos falando sobre o comportamento. Quarto ponto dentro disso, o versículo de número 12. Pedro vai dizer aí, mantendo exemplar o vosso procedimento. No meio de quem? No meio dos gentios. Os gentios aqui são aqueles incrédulos dentre os gentios e os judeus que
nos observam. E você pode perceber, enquanto se você chega num ambiente e a pessoa não nota de princípio que você é cristão, ela olha você de uma maneira. Mas a partir do momento que você se identifica como cristão, as pessoas passam a te olhar de outra maneira. Elas passam a nos observar com um olhar crítico. Tudo o que fazemos que na mente deles é errado, eles vão criticar você. Eles vão nos criticar. E qual é a primeira coisa que eles vão dizer? Não diz que é crente. Muitos fazem isso, nos observam para procurar desculpas para rejeitar o Evangelho. Vejam o que a Bíblia vai nos dizer. Aqui neste capítulo 3, desta primeira carta, a partir do versículo 14, a Bíblia nos diz assim: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Veja que Pedro está dizendo que eles falam mal de nós, que eles falam mal de nós. Mas qual deve ser o nosso comportamento diante disso? O melhor possível. Responder a eles com mansidão. Responder a eles com mansidão e temor, boa consciência, para que naquilo que eles falam mal de nós, eles sejam envergonhados. Para quando as pessoas, quando vierem conversar e eles forem falar: olha, aquele crente ali, aquele lá, não, aquele ali não, é uma boa pessoa, sempre me tratou muito bem, sempre se comportou muito bem, não encontro nada que desabone a sua conduta. O mundo vai nos observar. Veja ainda o capítulo 4 e o versículo 4 desta mesma carta. Por isso, difamando-vos, estranham que não corrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Eles estranham devido ao nosso bom comportamento, devido à nossa morte para o pecado e vivendo uma vida pura diante de Deus, eles vão nos chamar, querer nos conduzir para uma vida de devassidão, mas nós vamos rejeitar isso. E aí Pedro está dizendo: por isso, difamando-vos, estranham que não corrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Eles difamam vocês, mas eles estranham agora porque o comportamento de vocês é outro, não é igual ao deles, que correm para viver uma vida de devassidão. Vocês não, mantêm a vida pura. Esse tem que ser o comportamento cristão.
esse precisa ser o nosso comportamento para com os que estão de fora. Agora, o que mais nós vemos hoje, irmãos, infelizmente, é o que nós chamamos de crente camaleão. Mas camaleão, ele muda de cor conforme o ambiente que ele está, para se esconder daquele que vem atacá-lo. Da mesma maneira, muitas vezes, são os crentes. Somos nós cristãos. Em muitas oportunidades, quando deveríamos nos posicionar como autênticos servos de Cristo, nós nos escondemos no meio dos gentios, no meio dos ímpios. É por isso que muitas vezes você chega num determinado ambiente e você vê o crente falando palavrão como o ímpio. Você vê o crente com palavras obscenas como um gentio, como um ímpio, como um não crente. É o crente se amoldando ao ambiente que ele está. Paulo repreendeu Pedro por causa desse comportamento. E Paulo vai dizer isso: eu repreendi Pedro na face, cara a cara. Porque antes da circuncisão chegarem com Tiago, Pedro estava junto conosco, com os gentios, conversando, dialogando. Mas quando Tiago chega com os da circuncisão, Pedro então se volta a eles e vira as costas para os gentios convertidos. Então Paulo diz: olha, esse teu comportamento não é adequado. Paulo repreende Pedro. Tem crente que na empresa, na fábrica, ele nem sauda o outro com a paz do Senhor, com medo de se expor, com medo de revelar quem ele é, para não se tornar objeto de zombaria e de escárnio no meio dos gentios, no meio dos não crentes. Então, quando um irmão que trabalha com ele ou estuda com ele passa, ele não diz: a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Ele só faz assim. Não, irmãos, seja aqui dentro, seja no pátio da igreja, ou seja no estacionamento, ou lá fora, ou na rua, ou no estacionamento do seu prédio, ou na fábrica que você trabalha, ou na escola que você estuda, ou no supermercado, quando você encontrar um irmão, o saúde com a paz do Senhor, porque houve um tempo na história da igreja que os crentes sentiam desejo de cumprimentar um ao outro e não podiam, porque se cumprimentassem e fossem descobertos, morriam. Hoje nós temos a liberdade para nos expressarmos como autênticos filhos de Deus, e muitas vezes nós nos omitimos no mundo lá fora. Às vezes nós não damos a nossa opinião pautada na palavra de Deus com relação a determinados assuntos, para não magoar o companheiro de fábrica. E com a nossa atitude de omissão, nós entristecemos a Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque tantas e tantas oportunidades Ele nos proporciona para falarmos do amor de Deus para as pessoas, e nós nos omitimos, para não expormos que somos cristãos. Pedro aqui, ele está tratando isso.
Ele está tratando sobre o comportamento do crente, sobre o comportamento do cristão. E ele está dizendo que o cristão, ele é um argumento irresistível de Deus no mundo. A maior prova do poder transformador de Deus, de sua palavra, é a minha vida e é a sua vida. Quem conheceu você e a mim no passado, como éramos e quem somos hoje, precisa glorificar a Deus e enxergar que Deus transforma. A vida do cristão é semelhante a uma cidade no alto de um monte. Não pode se esconder. Não tem como nós nos escondermos. Não dá para nós omitirmos que somos cristãos. Nós estamos vivendo em uma vitrine. Estamos à mostra. Pedro vai dizer isso, veja. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro está tratando conosco. Pedro está tratando o comportamento do cristão, mostrando para você e para mim que a vida cristã não é só teórica, que a nossa fé não pode ser só uma fé acadêmica, fundamentada somente no que estudamos e lemos. A Bíblia não é um livro somente para lermos, mas para praticarmos os seus ensinamentos. A vida cristã, ela precisa ser evidenciada também na prática. Como nós costumamos dizer, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É ela que determina, que direciona, que dá parâmetro ao nosso comportamento lá fora. Por isso precisamos ler a Bíblia. Por isso precisamos estudar a Bíblia. Por isso precisamos absorver os ensinos bíblicos. Porque ela é que nos dá parâmetro para vivermos no mundo lá fora, de maneira que o nome do Senhor seja engrandecido, glorificado e exaltado. Amém? Fiquemos de pé.